Boa noite, comunidade paroquial, boa noite, Padre Tarcísio, boa noite, Sandra, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Uma saudação especial, você papai, você mamãe, você responsável pelos catequizandos. Iniciamos hoje a catequese familiar, o primeiro encontro virtual dessa sequência de 3 encontros, agora no mês de abril, no mês de maio e no mês de junho. Padre Tarcísio. Seu microfone está desligado, padre. Quero dar o meu boa noite, então, a todos os nossos pais que estão participando dessa catequese familiar. A gente já fez um primeiro encontro no mês de março e agora nós estamos dando continuidade, então, a esses encontros que são muito importantes, porque nós vamos aprendendo muitas coisas que são necessárias para fazer uma boa educação dos filhos, né? E hoje nós temos, então, com muita alegria, a professora Sandra, que vai falar para nós sobre os critérios, 10 critérios, né, da pedagogia de Dom Bosco. Dom Bosco foi um grande educador, né, da juventude, e então a gente, assim, pesquisando na vida dele, nós descobrimos que muitas coisas que são interessantes para a educação dos jovens. E por isso, então, ela vai fazer esta apresentação. E espero que todos aproveitem bastante, né? E a gente coloque em prática também aquilo que nós vamos aprendendo nestas falas, né, durante esta catequese familiar. Bom encontro para todos, então. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa catequese familiar. Boa noite, Álbio, Padre Tarcísio, famílias, catequizandos e catequistas que nos assistem hoje. Hoje nós vamos falar sobre os 10 critérios, né, que Dom Bosco nos deixa para educar nossos filhos. Né, como o Padre Tarcísio me apresentou, eu sou a professora Sandra, sou casada com o Anderson, mãe do Guilherme e da Heloísa. Então, Dom Bosco sempre fala para a gente bons conselhos, né? Dom Bosco foi um padre e teve muitos filhos do coração, né? Dom Bosco trabalhava com os jovens e tinha todos como seus filhos. Então, ao longo da vida dele, nesse trabalho que ele desenvolveu, ele foi vendo o que era bom e o que funcionava para a educação das crianças, dos jovens, né? Esse aqui é o material com o qual nós vamos trabalhar. É um livro, né, da editora Dom Bosco, da EDB, e traz como título 10 critérios de Dom Bosco para educar seus filhos hoje. Dom Bosco educador. Dom Bosco sempre dizia: não duvide, o coração do seu filho é terra fértil, desde que ele possa contar com seu carinho. Dom Bosco acreditava muito no amor como fundamento da educação. Nossa paróquia é uma paróquia salesiana, por isso que nós falamos tanto de Dom Bosco, né? Dom Bosco é o fundador da família salesiana. E quando ele trabalhava nos oratórios, né, e nas escolas de Dom Bosco, sempre tinha esse princípio, que era educar com o coração, educar a partir do amor, né? E considerar que qualquer jovem, qualquer criança, né, pelo temperamento mais difícil que tenha, Dom Bosco sempre dizia que é possível, pelo amor, educar e trazer para o bem. Esse era né, a base da educação de Dom Bosco, o amor, né? Então, vamos lá para os princípios. Sintam-se à vontade, se vocês quiserem ir anotando durante as falas, ou se quiserem tirar print, quem está com o celular, né, para acompanhar melhor. Então, o primeiro critério que Dom Bosco nos diz é: ame muito o seu filho, mas que ele sinta o seu carinho. Então, a frase que ele dizia muito era: os jovens não somente devem ser amados, eles precisam sentir que são amados. Ou seja, amor é coisa concreta, é visto com obras, no dia a dia, na expressão daquilo que realizamos com as crianças. Falar que ama não basta, é preciso demonstrar, né? Então, no dia a dia com os nossos filhos, é muito importante que eles saibam, né, que nós os amamos
e por que nós os amamos e mostrarmos isso para eles, né? Com as nossas ações, com o nosso trabalho no dia a dia, que eles entendam, né? Que as ações que nós temos com eles, para a educação deles, é por amor que fazemos. Quem ama, educa, né? O simples fato de deixar estar já é uma falta de amor, porque aquele que deixa não se importa, né? Ah, eu não ligo, ah, pode ser assim, então se é como você quer, né? E isso não partindo do fundamento do amor, isso não é demonstrar amor com o nosso filho, né? Quando nós os amamos, nós demonstramos com ações e atitudes para o bem dele, embora às vezes eles não entendam, mas nós somos os adultos, nós somos os responsáveis pelas crianças, pelos nossos filhos, então cabe a nós saber o que é melhor para eles, né? Segundo critério de Dom Bosco, justifique tudo o que você pedir para o seu filho. Guie-se sempre pela razão, nunca pela paixão, no sentido de deixar-se dominar por emoções, de deixar-se levar por momentos em que você está com as emoções à flor da pele, aí você fica nervoso e acaba, às vezes, falando coisas que não deve para a criança, né? E para o jovem, para o adolescente, principalmente, que é onde tem as maiores questões e discussões na família, né? Então, quando você for falar com seu filho, Dom Bosco nos dizia assim, né, para nós, justifique por que ele tem que fazer tal coisa, para que ele entenda, né? Olha, você precisa agora desligar o celular, porque está na hora de dormir, que é a hora da, né? O sono é importante para a saúde. Ele precisa entender por que ele precisa fazer as coisas. Porque senão ele vai procurar isso fora, em outro lugar, né? Alguém que represente isso para ele. Cuide da dimensão religiosa do seu filho. Dom Bosco tinha um tripé de ensino, né? Que era a razão, a religião e a amorevolezza, que é o amor, o carinho, o cuidado, que é o sistema preventivo, o tripé, né, da educação salesiana. E a dimensão religiosa ela é muito importante. A verdadeira religião não consiste só em palavras. É preciso passar as obras. São Paulo também nos diz que a fé sem obras é morta. Então, eles precisam entender, né, desde cedo, a religião ao qual você segue, né? Nós somos cristãos, não no sentido de que uns são melhores que outros, né? Ensinar a respeitar todas as religiões é importante, mas também a valorizar a sua, entender, né, no que nós acreditamos, por que nós acreditamos, para que eles possam também se sentir familiarizados com essa religião, com esses lugares de oração, né? E a própria casa, aqui vocês veem na imagem uma família em oração, então a mãe está orando, o pai também, e as crianças, algumas brincando, mesmo que eles não tenham, desde pequenos, esse hábito de ficar quietinhos na hora da oração, né? São crianças, mas é importante ter isso e trabalhar isso com eles. Alguns momentos, né? Se não conseguimos todos os dias, nos momentos em qual conseguimos, é importante tirar esse momento para ter esse momento em família de oração, para que eles vão, né? Para que eles caminhem compreendendo a religião a qual pertence. Né? Nós somos cristãos, então é importante ensinar para eles desde cedo a humildade, a paciência, o respeito ao próximo, também ser cristão de maneira concreta no nosso dia a dia, né? Outro critério de Dom Bosco: fale-lhe dos seus direitos, mas também dos seus deveres. Esse aqui está em pauta bastante, né, nos nossos dias, porque muitas vezes há um mal entendido de que tem-se apenas direitos, sendo que todo direito traz consigo um dever, né? Temos o direito à educação? Temos, então o dever de estudar, né? Não existe um direito que não está vinculado a um dever, com algo que você vai ter que cumprir para aquilo, né? Isso é importante ensinar para os filhos desde cedo. Faz muito quem faz pouco, mas faz o que se deve. Não faz nada aquele que faz muito, mas não faz o que deve fazer.
né? Isso é uma coisa que Dom Bosco dizia, né? Que mais vale fazer pouco, mas fazer o que tem que ser feito. E as crianças precisam compreender, né? Os jovens desde cedo, que eles têm direitos, sim, né? Inclusive na própria família, mas que também têm deveres, inclusive para com os seus pais. Nós ouvimos muito no dia a dia, né, na área da educação, os pais dizerem assim: eu não sei mais o que fazer, ele não me obedece, ele não me ouve, né? Então, tudo isso é uma construção, né? O seu filho precisa reconhecer a figura de autoridade da família como sendo os pais, né? E começa por esse princípio, que ele tem direito e tem deveres, e ir trabalhando isso com eles, né? No dia a dia. Eduque com autoridade, não com autoritarismo. Sejam firmes em querer o bem e em impedir o mal, sempre, porém, com doçura e prudência. Então, qual é a diferença da autoridade para o autoritarismo? Está no jeito de se falar, no jeito de se comunicar com as crianças e os jovens. O autoritarismo, ele impõe, ele não justifica, ele não tem razões, né? O autoritarismo é, porque tem que ser. E às vezes a criança não compreende. Aí nós voltamos de novo lá naquele outro princípio, que é a justificativa das coisas, né? Então a autoridade não. A autoridade ensina, a autoridade educa, mas com doçura, com prudência, com brandura na voz. Aqui nós temos a imagem de uma mãe educando seu filho, ele está meio fazendo birra ali, né? E isso nos remete aos momentos em que temos que chamar a atenção das crianças ou dos jovens, devido a algumas situações, porque eles estão em fase de aprendizagem, em fase de crescimento, e é normal que as crianças passem por esses momentos, né? Elas não nascem sabendo as coisas, elas aprendem no dia a dia conosco, que somos a família, que somos os pais deles, né? Tivemos um pequeno problema técnico, uma pequena queda de internet. Logo, logo, Sandra estará conosco novamente. Enquanto isso, a de Tarcísio, o senhor está conosco também? Sim. Nós temos depois, para os pais que ficarem conosco até o final da live, nós temos um presente para os pais, onde vamos apresentar um material onde essa reflexão possa ser continuada em casa. Isso, a Sandra agora está retornando, problema resolvido. Tudo bem, Sandra? Tudo, caiu aqui, não sei por quê, a conexão tá boa. Vamos lá. Eu tenho que carregar de novo a apresentação? Isso. Quando que a Sandra carrega, só lembrando, pais, esse é o primeiro de 3 encontros virtuais. Depois da nossa live concluída, ela também estará disponível para visualização no YouTube. Este é um encontro promovido pela equipe paroquial de catequese, onde nós temos como objetivo refletir a importância da vida familiar dentro da catequese. A catequese é uma ação onde o seu sujeito é a comunidade. Nós não pensamos mais um modelo de catequese centrado apenas na figura do catequizando, mas uma comunidade. E hoje nós estamos pensando comunidade, nós, catequistas, a família ou catequizando. A soma desses elementos forma uma comunidade, e junto possamos então testemunhar, possamos juntos fazer igreja diante das necessidades do tempo presente. É isso, Sandra? Isso. Perdão, pessoal, que caiu a conexão, mas já voltamos. Então, continuando então, né? Eduque com autoridade, não com autoritarismo, já falamos. Próximo critério: ensine a seu filho a importância do esforço. Não basta começar, é preciso perseverar, ainda que seja com sacrifício.
Então, a importância que Dom Bosco nos diz para ensinar isso desde cedo para as crianças. E como imagem, escolhemos colocar aqui, então, um lavrador que ara a terra, que coloca a semente, que espera crescer e que daí vai colher. É importante as crianças entenderem que existe um processo para que as coisas aconteçam, né? E é importante perseverar no esforço para terminar as coisas. E isso elas aprendem conosco e também no dia a dia. É importante, ó, uma simples horta, como aqui tem o senhor plantando, uma plantação, né, aqui grande, mostra isso para a criança, que é necessário perseverar, porque se ele desistir e não regar a planta, ela não vai crescer, não vai ter alimento, né? E isso é importante trabalhar com eles. Não apenas isso, mas em casa também a fazeres simples, né? No dia a dia, que a criança deve começar e terminar. Ah, começou a guardar os brinquedos, não terminou? Vamos lá, vou te ajudar, vamos terminar. É importante deixar pronto, né? Porque senão depois ele não vai ter o entendimento de que as coisas têm um começo, um meio e um fim. E cabe a nós também educá-los ensinando isso para eles. Parece uma coisa simples, mas se nós não trabalharmos isso com eles, eles não vão saber. Eles vão saber se mostrarmos para eles e se eles vivenciarem isso no dia a dia, né? 7º critério, então, de Dom Bosco: ajude seu filho a encarar as frustrações. Essa imagem eu tive que buscar em outro lugar, né, em outro país, porque em Massaranduba não tem nenhuma criança frustrada, né? É necessário preparar o filho para a vida, ajudá-lo a amortecer os golpes, a ser forte, a ter capacidade de uma sadia resistência diante dos problemas. Então, aqui tem a imagem de uma criança, né, brigando por um eletrônico, e a mãe tentando tirar o eletrônico dela, né? E ela dá para ver na imagem que a criança está frustrada. E isso acontece no dia a dia. As nossas crianças se frustram, ficam frustrados, né? Por coisas mínimas, às vezes. E na geração que nós temos hoje, tem mais constante ainda, devido à tecnologia, aparelhos tecnológicos. Então, às vezes, eles querem ficar mais tempo com o celular na mão, vendo um vídeo, um tablet ou na TV, né? E os pais têm bastante dificuldade, né, em impor esse limite para as crianças, que é lidar com essa frustração. E isso é imprescindível para o desenvolvimento pleno dele, porque ele só vai se desenvolver plenamente se ele aprender a lidar com isso, se ele aprender a encarar os problemas, a resolver problemas, né, ter atitude diante de coisas que não saem como esperado. No nosso dia a dia, na nossa vida, nós enfrentamos isso diariamente. Lidar com problemas, com frustrações, com coisas que não saem como esperado. E aí nós temos que usar de criatividade e resiliência para resolver as coisas e adaptar conforme nós conseguimos no nosso dia a dia. E isso só é possível se formos trabalhando isso com eles, né, com as crianças, para que eles aprendam desde cedo a lidar com isso, a lidar com a frustração. Ou quando vai no supermercado, a criança às vezes quer comprar alguma coisa e o pai ensina que hoje não, você vai levar esse, né? Eu sei que às vezes, né, fica no coração do pai, vou fazer tudo o que ele quer, eu tô sendo legal, né? O nosso trabalho enquanto pais não é ser legal. O nosso trabalho enquanto pais é educá-lo e formá-lo para que ele possa se virar depois na sociedade, para que ele possa viver bem a vida dele, para que ele possa lidar com isso, né? Porque, de certo modo, é até uma injustiça com a criança nós não trabalharmos isso com eles, porque ele vai precisar depois, se nós nos omitirmos e deixarmos e sermos muito legais, e aí, quando ele precisar, ele não vai saber fazer, não vai saber lidar, vai ficar muito frustrado, né? Vai ser um jovem, um adolescente que não vai lidar com as frustrações e vai sofrer muito. E nós temos parte, né? Desse movimento, né, de educar para que ele não sofra depois, né? Nós vamos ser responsáveis por parte disso depois, se ele não aprender a lidar com as frustrações agora. Então, é difícil? Claro que é, não é fácil. Educar filhos não é fácil, né? Nós lidamos com dilemas todos os dias. No entanto, é necessário. Se nós escolhemos ter filhos, se nós escolhemos educá-los, nós vamos fazer o que precisa para esse ser humano se desenvolver plenamente e poder atuar depois na sociedade e poder viver a própria vida, né, de maneira livre, de maneira feliz, lidando com as coisas que acontecem. E isso começa na nossa casa,
quando a gente ensina eles a lidarem com as pequenas frustrações que surgem no dia a dia. 8º critério, favoreça sua liberdade e autonomia. A meta final da educação do seu filho é torná-lo livre e autônomo. Ou seja, é permitir que eles façam as coisas por conta própria, que eles possam atuar, né, na vida deles de maneira livre, de maneira autônoma, conseguindo fazer as coisas, desde uma tarefa de casa, desde uma tarefa da escola, né, permitir que eles façam, permitir que eles errem. Mas o erro faz parte do processo de construção. Para que eu aprenda a maneira correta, muitas vezes eu preciso errar. Se eu não permito que o meu filho erre, né, eu estou aleijando o desenvolvimento da aprendizagem dele. Eu estou cortando uma fase, que é aprender com os próprios erros. Porque é errando que ele vai ver como precisa fazer certo. Né? Que ele vai identificar o que precisa melhorar. Que ele vai ver no que ele pode fazer melhor as coisas. E isso começa com tarefas simples em casa. Né? Dar atribuições, autonomia, deixar botar a própria roupa, colocar a meia, ajudar a tirar a loucinha da mesa, são coisas simples do dia a dia, né? E que favorecem, né, o desenvolvimento da autonomia. Hoje em dia nós temos, às vezes, muitas pessoas dependentes que precisam de apoio de outras pessoas para fazerem as coisas, né? E, no entanto, isso tudo pode ser trabalhado desde a infância, né? Com o desenvolvimento da autonomia. Até na educação, na escola, né? Esse é um dos critérios fundamentais. Desenvolver criatividade e autonomia, né? Com liberdade das crianças. E em casa não é diferente, né? Chega-se à autonomia por meio da heteronomia, quer dizer, do cumprimento de normas que os pais estabelecem, ou seja, no convívio com os outros também, né? Então, aqui nós temos a imagem de uma criança arrumando o seu quarto, né? Ele não vai fazer perfeito, tudo bem, mas é o jeito dele e deve ser levado em consideração. Aos poucos, eles vão se aperfeiçoando e fazendo melhor, mas somente se forem permitidos fazer, senão não vão conseguir. Corrija com carinho. Então, Dom Bosco fala que a doçura no falar, no agir, em avisar, consegue tudo e conquista a todos. Então, se nós estamos permitindo que eles sejam autônomos, estamos permitindo que eles façam as coisas por conta própria, pode acontecer que façam coisas erradas. Então, como é que vamos corrigi-los? Com doçura, com carinho, né? Lembrando de que o que ele fez talvez não lhe agrade, mas que ele pode fazer melhor. E nunca, né, devemos corrigir os nossos filhos quando a gente está num momento de emoção, talvez negativa, que a gente está nervoso. Espera passar para conversar com ele depois de maneira mais calma, de maneira branda, porque senão a gente vai acabar colocando isso neles e eles vão entender que é assim que eles têm que reagir quando errar, que aquilo é ruim, que aquilo não é bom, e aí eles vão desistir de tentar fazer certo. Então, sempre corrigir com carinho, né? Avisando, orientando. Aqui nós temos a mãe, né, na altura do filho, né, altura dos olhos, para falar com eles, porque quando nós falamos, se eles são menores, né, quando nós falamos de cima para baixo, assim, parece autoritarismo, né? Então, para conversar com eles, olho no olho, para que eles confiem em você, para que eles vejam você como uma figura de autoridade, né? Para que eles tenham você como uma referência quando eles precisarem de alguém para conversar, quando eles precisarem de um conselho, aí eles vão procurar a família, porque confiam nela. Escute seu filho. Se existe um segredo para o sucesso, é esse: compreender o ponto de vista do outro e olhar as coisas com seus olhos. Aqui também tem um ditado que diz que só quem calça o sapato é que conhece o caminho. Então, é olhar as coisas do ponto de vista do outro e entender na visão daquela pessoa o que está acontecendo.
porque muitas vezes, quando nós usamos de argumentos de julgamento, nós olhamos do ponto de vista de onde nós estamos. E aí não serve para o julgamento, porque tem que ser a partir do ponto de vista de onde aquela pessoa está, né? E Dom Bosco tinha isso, de escutar o seu filho, que é diferente de ouvir. O ouvir é um ato involuntário. Nós ouvimos coisas que nem processamos. Por exemplo, agora você pode estar ouvindo um som de um carro ou um pássaro, e isso não está passando para ti conscientemente, mas você está ouvindo. Então, o ouvir é involuntário, mas o escutar exige uma atenção e compreensão com quem se fala. Então, quando eu escuto o meu filho, eu lhe dou atenção plena, né? Eu estou 100% focado no que ele está me dizendo. Eu estou 100% atento ao que ele precisa, né? E eu coloquei essa imagem aqui, ó, de um pai conversando com a sua filha. Então, ele está olhando nos olhos da menina, né? E ouvindo, né? Escutando, ouvindo e escutando, porque o escutar exige essa compreensão do que o outro está dizendo. É diferente de ouvir, só ouvir, né? Por isso que Dom Bosco diz escute, porque exige essa atenção plena, essa compreensão de se pôr no lugar de quem está falando, para entender o que está sendo dito. A comunicação, às vezes, é falha, e precisamos desse momento. Hoje em dia, com muitas tecnologias, às vezes acabamos deixando de lado, a criança fala, você não escuta. Então, quando a criança tem uma coisa para falar, e é importante, para nós parece que não é, às vezes, mas para ela é. Então, parar e escutar, com o coração aberto, com a compreensão de se pôr no lugar do que ela está falando. Para ela, aquilo é importante e ela confia em você, pai, mãe, para conversar sobre isso, para te contar o que aconteceu, né? E aí exige essa escuta atenta, que Dom Bosco chama de escutar o seu filho, o 10º critério que ele coloca para a gente. E é o último critério, né, dos 10 que ele nos deixa. Aqui tem a referência do livro que foi usado, que é de José Antônio São Martin e traduzido por Dom Hilário Moser, 10 critérios de Dom Bosco para educar os seus filhos hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de falar aqui com vocês hoje, né? Eu fiquei muito honrada pelo convite, Padre Tarcísio, Álbio, Clarice também está por aí, né? De conversar um pouco com vocês. De maneira breve, né? Para não se estender muito e objetiva, falar um pouquinho sobre esses 10 critérios que Dom Bosco nos deixou para que utilizemos no dia a dia. Dom Bosco, além de sacerdote, era um educador, né, de jovens, de crianças, e tinha o amor como fundamento. Então, esses critérios que ele nos deixou são muito valiosos e que possamos utilizá-los no nosso dia a dia. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de todos, pelo convite, e gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Muito bem, Sandra, obrigada pela partilha, obrigada pela reflexão. Eu quero destacar 2 comentários aqui, o da Ellen, dizendo sábias palavras, que nós saibamos seguir os passos deixados por Dom Bosco. O Tiago Borges, ele diz ótimos ensinamentos, Sandra, parabéns. E as mensagens que eu estou vendo aqui, outras mensagens parabenizando e agradecendo pela reflexão. Ótimos ensinamentos. Então, pelo comentário dos pais aqui na caixa, Sandra, valeu a pena a reflexão. Muito obrigado pela partilha. E nós temos um presente a vocês, pais. Os coordenadores de catequese distribuirão via WhatsApp uma versão em PDF do livro que a Sandra utilizou para montar a reflexão de hoje. Então, os 10 critérios de Dom Bosco para educar os seus filhos. Que possa ser um momento de leitura pessoal, um momento de estudo, um momento de conversa em família. Quero compartilhar aqui o compromisso. Teve um pai aqui na caixa de comentários perguntando sobre o compromisso. Então, o compromisso a partir da fala da Sandra é o seguinte: foram apresentados vários critérios educativos para educar nossos filhos hoje. 10.
Então, naquela folha que nós entregamos na catequese familiar de março, está escrito lá, mês de abril. Então, nesta folha, eu convidaria vocês, pais, a responderem a seguinte questão. Entre eles, entre os 10 critérios apresentados hoje pela Sandra, a partir de uma leitura de Dom Bosco, quais são os mais importantes para a sua família? Dos 10 critérios, quais são os mais importantes para a sua família? Escreva um pouquinho sobre isso e partilhe conosco. E o que será feito com essas atividades? Então, como nós combinamos na catequese familiar no mês passado, naquela presencial, queremos que você, pai, mãe, responsável, responda naquela folha que nós entregamos, e no dia da missa do dízimo da sua comunidade, você leve a folha para a missa, e no momento do ofertório, você entregue a folha no espaço que a comunidade organizar. Não é para entregar para o catequista, não é para entregar na secretaria, nem aqui na matriz, nem nas comunidades, é para entregar na missa, no momento do ofertório. Então, agora em maio, na comunidade, onde no domingo que tiver a missa do dízimo, você levará o seu compromisso escrito e entregará na hora do ofertório, no espaço que for determinado e orientado pelos seus catequistas. Certo? Então, lembrando que o nosso compromisso, fazer uma reflexão. Foram apresentados vários critérios educativos para educar os nossos filhos hoje. Entre eles, quais são os mais importantes para a sua família? Nós não preparamos uma atividade com ideia de certo e errado, mas sim uma atividade em que possamos continuar a reflexão apresentada pela Sandra em nossas famílias. Lembrando que este é um compromisso para os pais. Ainda no momento do catequizando realizar compromisso. O compromisso dele virá a partir de agosto com os encontros. Certo? Se você, por algum motivo, perdeu a folha, ela se extraviou, não se preocupe, converse com o seu catequista, certo? Ele vai providenciar. Padre Tarcísio, o senhor gostaria agora de conduzir as considerações finais e a bênção, por favor? Sim, em primeiro lugar, então, agradecer a Sandra, né, por essa brilhante apresentação, porque assim não basta ler apenas aquele pequeno livro, mas é muito importante a gente ficar escutando também a parte prática, né? Porque eu acho que foi muito o que ela fez, justamente foi isso. Ela colocou o princípio, o critério e ao mesmo tempo belos exemplos, né? Belas assim práticos para a gente poder seguir na vida. E eu queria dizer assim que é muito importante, né? Eu estava me lembrando enquanto que ela estava falando que dentro do sistema preventivo de Dom Bosco também se insiste muito que nós precisamos ser adultos significativos. Em tudo isso que ela apresentou, a gente vê assim um pai, uma mãe, um educador, uma educadora. Nós temos que ser para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para os nossos jovens, pessoas significativas. Eles vão olhar para nós e vão ver que nós temos não respostas talvez para tudo, mas através das nossas ações também, eles vão perceber que aquilo que nós também falamos, nós tentamos viver na nossa vida concreta de cada dia. E aí a gente vai se tornando justamente um adulto no qual a criança, o adolescente ou o jovem pode se espelhar. E assim eles podem, vamos dizer, ir construindo a sua vida dentro daquela autonomia, dentro daquela liberdade, né, que foi colocado como um dos critérios também ali apresentados. Então, parabéns, né, pela sua apresentação e agradecemos também, a presença de todos os pais nesse nosso segundo encontro de catequese dos pais e pedindo então, nesse período pascal também, que o Cristo ressuscitado abençoe a todos e que através desta vida que ele veio trazer para nós,
nós possamos também transmitir essa vida de Jesus para as pessoas com as quais nós convivemos. E por isso, nesse momento, também pedimos a Deus que abençoe a todas as famílias dos nossos catequizandos, a todas as famílias da nossa comunidade paroquial, que sintam sempre o amor e a presença de Deus também na vida de cada um. Por isso, eu transmito nesse momento, então, a bênção de Deus. Que Ele, então, abençoe a todos nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite para todos.